Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco mais uma vez. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula, né, sobre o livro de Atos dos Apóstolos. E nós chegamos ao final do livro de Atos dos Apóstolos, né? Na última semana, nós falamos sobre tudo que Paulo sofreu quando foi para Jerusalém, né? Mesmo diante do que o profeta Ágabo havia dito sobre ele, mesmo diante dos apelos que seus amigos fizeram para que ele não fosse para Jerusalém, mas ainda assim ele foi constrangido pelo chamado de Deus, né? Pelo propósito de Deus. E depois em Jerusalém, Deus guardou a sua vida ali, ele passou muitos apuros, né? Foi mantido preso por 2 anos, porque Félix queria propina, né? Como vimos na semana passada, e depois ele acaba sendo enviado para Roma. E aí a gente já chega ao final do livro de Atos. A viagem a Roma, tudo que aconteceu nessa viagem e os últimos momentos de Paulo ali em Roma. Nós iremos um pouco além do livro de Atos dos Apóstolos, porque Lucas, ele relata até o momento em que Paulo está na prisão domiciliar, né? Ele aluga uma casa com os recursos que ele tinha. Ele tem a permissão de César, né, do imperador, para ficar em Roma, e ali ele vive, né, com um guarda, né, um guarda romano tomando conta, acorrentado, mas numa casa que ele chamava de sua, uma casa alugada, e Lucas relata até esse momento. E nós vamos abordar um pouquinho mais, né, para entendermos como acaba sendo o final da vida de Paulo, né? Então é isso, queridos irmãos. Nós vamos tentar finalizar hoje o nosso curso de Atos dos Apóstolos. Eu vou projetar a tela agora e vamos caminhar então para aprendermos um pouco mais. Então, na última, como eu disse, né? Na última aula, Paulo foi mantido por Félix, né? Preso por 2 anos, porque esse tentava arrancar-lhe dinheiro, né? Uma propina. Então, Paulo ele fica ali preso em Jerusalém, né? Festo assume o governo da Judéia no lugar de Félix. Festo leva ao rei Agripa o caso de Paulo. Esse rei Agripa, como nós dissemos, era neto de Herodes o Grande. Quem era Herodes o Grande? Aquele Herodes lá de quando Jesus nasceu, que ele mandou matar as criancinhas menores de 3 anos, né? Que ele queria que os magos que vieram visitar Jesus, né, o menino Jesus, contassem a ele onde Jesus estava, porque ele queria matar o menino Jesus. Então, o rei Agripa é neto desse Herodes. Paulo se defende perante Agripa, e aí ele, exercendo o seu direito de cidadão romano, ele manifesta que quer ser julgado em Roma. Então, Paulo é enviado à Itália para ser julgado por César, o imperador romano. Então, nós terminamos desta forma a última aula e entramos agora, então, no final. Paulo enviado para Roma, né? Já no final do ano 59 para o ano 60.
E aí, toda a viagem, a gente já considera ela no ano 60 depois de Cristo, né? Por que Paulo foi enviado a Roma? Eu pontuei aqui para os irmãos 4 motivos pelo qual Paulo teria sido enviado a Roma. Os judeus em Jerusalém e o desejo de matarem a Paulo, né? Então havia, claro, o primeiro motivo, né? Paulo estava ameaçado de morte. O segundo ponto, emboscadas e a incerteza quanto ao julgamento justo, né? O segundo ponto. Vocês viram na leitura que fizeram no livro de Atos, na aula passada, que eles haviam armado emboscada para matar o apóstolo Paulo. Então não era confiável. Jesus, o próprio Jesus, havia sido vítima de uma emboscada, né? Usaram Judas e um julgamento nada justo, né? Que foi feito com Jesus, e Paulo sofreria o mesmo. Mas Paulo era um cidadão romano, então ele exerce o direito, como cidadão romano, de ser julgado por César em Roma, né? Em Roma. Esse é o terceiro motivo. E qual é o quarto motivo? O principal, né, de todos. Era propósito de Deus que ele fosse para Roma testemunhar o nome de Jesus, como o próprio Jesus lhe aparecera numa das noites em que estava preso, pedindo a Paulo que tivesse coragem, pois ele havia testemunhado o nome dele em Jerusalém e haveria também de testemunhar em Roma. E se o texto de Atos dos Apóstolos diz que Jesus aparece a Paulo e pede a Paulo coragem, isso nos mostra, nos dá a entender que Paulo devia estar ali preso, já cansado, né? Já desanimado, né? Pelas injustiças que vinha sofrendo. Então o Senhor Jesus aparece a ele e lhe pede coragem. E muitas vezes, né, o nosso Deus também nos pede coragem. Quantas vezes, né, você já sentiu a presença de Jesus pedindo a você coragem, né? Coragem. É preciso ter coragem, queridos irmãos, nessa vida, né? É preciso ter muita coragem, né? Para enfrentarmos as emboscadas de Satanás e as incertezas dos julgamentos dos homens, né? Então, o apóstolo Paulo foi enviado a Roma e eu pontuei esses 4 motivos, né? Pelo ódio dos judeus, né? A incerteza da justiça. Ele era um cidadão romano, mas o principal de todos era propósito de Deus, e o propósito de Deus, ele ocorre por meio dos 3 primeiros pontos, né? O ódio dos judeus, a incerteza de justiça e a cidadania romana. Então, através destes pontos, nós vemos o propósito de Deus se cumprindo. Queridos, como se deu a viagem de Paulo a Roma? Então, nós temos aqui um mapa, né? Eu gosto de usar o mapa para que os irmãos se situem. Ele sai, então, de Jerusalém, viaja até Cesareia, depois ele vai para Sidom, aí aqui de Sidom ele vai navegar aqui, né? Um comandante chamado Júlio, que acaba sendo muito cuidadoso com Paulo, né? Então até nisso o apóstolo Paulo viu ali a mão de Deus agindo. Então ele navega até a Galícia e aqui, né? Ele chega em Mirra, depois ele vai para Cenido e ele acaba viajando até Creta, em bons portos.
Aqui em Creta, queridos irmãos, ele chega numa época do ano, e nós vamos ver isso com mais calma, né? Ele chega aqui em Creta numa época que não era propícia à navegação nessa região do Mediterrâneo. Aqui é a região do Mediterrâneo. Aqui embaixo, queridos irmãos, essa parte que nós estamos vendo aqui já é o continente africano, tá? Aqui, ó, onde eu estou marcando aqui agora, passando, aqui é o Egito. Esse pedaço que eu marquei aqui é o delta do Nilo, e aqui, ó, é o rio Nilo, onde Moisés foi deixado num cesto de betume, né? Aqui é o rio Nilo, e aqui é o delta do Nilo, tá? E aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Se você pegar no mapa hoje, você vê. Então, Paulo recomendou às pessoas que o conduziriam a Roma que permanecessem em Creta por conta dos problemas da navegação. Mas o piloto, né, o navegador, o responsável pelo navio, né, por conduzir o navio, não concordava com Paulo, e o comandante deu ouvido ao piloto, e aí eles partem para o norte. Eles deveriam chegar na Itália para subirem a Roma. Mas o que acontece? Como eu disse, não era uma época propícia para navegação. Então, quando eles estavam navegando, eles pegaram grandes ventos em direção ao sul. Eles temem acabar aqui em Cartago, na África. Então, os ventos acabam descontrolando, tirando o navio da rota. Olha como, né, a gente vê um zigue-zague aqui, né? Que esse zigue-zague mostra a confusão que foi essa navegação até que eles chegam na ilha de Malta. Aqui na ilha de Malta, né, os nativos dessa ilha recebem muito bem os visitantes que não sabiam a princípio que estavam em Malta, estavam meio desorientados pelas tempestades, pelo céu escuro, sem nuvem, sem poderem visualizar as estrelas, porque as navegações usavam as estrelas para se situarem, né? Norte, sul, leste, oeste, e eles sabiam que tinham que ir para o norte, né? Para a Itália, para o continente europeu. E, queridos irmãos, eles se perderam, né? Foi uma confusão danada. Em Malta, nós temos o caso ali que Paulo é picado por uma víbora, né? Por uma cobra, e nada lhe acontece. E as pessoas começam a achar que ele é um deus. Enfim, depois de Malta, eles vão subir para a Cilícia, aí passam em Siracusa, em Régio, e aí sobem aqui na costa italiana, o sul da Itália, até chegarem aqui em Puteoli, e aí eles seguem para Roma, onde era o destino, Paulo como um prisioneiro. Mas quem leu o capítulo 27, né, vai poder, viu muita coisa que aconteceu durante esse trajeto, tá? Então, esse é o mapa antigo, tá, da viagem de Paulo. E esse é o mapa atual, né? Então, nós vamos vendo que Paulo ele vai sair, então, navegando daqui, ó. Esse é o mapa atual, tá? Aqui é o Líbano, né? Damasco, Jerusalém está aqui, ó. Ele sai de Jerusalém, aí ele vem tudo isso aqui, aí ele sai aqui, ó. Aí ele vai viajar, né? Por essa região, passa pela ilha de Chipre. Que região que é essa aqui? A Turquia, né? Aí ele passa até chegar à ilha de Creta. Bons Portos, que vocês viram no outro mapa. Depois ele vai sair em direção à Itália,
mas acontece toda aquela confusão aqui, ó, no mar Mediterrâneo, que eu mostrei para vocês, né? Aqui a África, o Egito não está aparecendo aqui por conta desse mapa, né? E aí eles vão se perder e eles vão dar aqui, ó, numa ilha pequenininha, ó, que ainda hoje chama Ilha de Malta, né? E aí depois eles vão aqui, ó, Cilícia, que vocês viram, ó, aqui, ó, Siracusa, né? Régio, e aí eles vão subir até Roma, tá? Ó, até Roma. Isso é a viagem de Paulo nos dias de hoje, né? Olha aqui, né? A Grécia, Atenas, né? A região de Corinto tá aqui, Éfeso tá aqui para cima, né? E aqui a Turquia é a região das 7 igrejas, né? Aqui a gente tem, ó, Esmirna ainda hoje, nós temos a antiga Éfeso tá nessa região, Laodiceia, está toda nessa região aqui que hoje é conhecida como Turquia, tá? Então, nós temos o mapa antigo da viagem para Roma e o mapa moderno, né? Com cidades mais novas, né? Conforme a gente vê aqui, ó. Palermo é uma cidade nova, né? Bari, Lete, Pompeia, e eu identifico aqui, queridos irmãos, muitos nomes, não é porque eu estive na Itália, não, tá? Eu nunca estive na Itália. Aliás, eu até hoje ainda não tive o prazer de sair do Brasil. Espero um dia que Deus me conceda esse presente de sair do Brasil, né? Eu ainda não tive esse privilégio de fazer uma viagem ao exterior. Mas por que muitos nomes na Itália me são familiares? Porque quando eu era mais jovem, né? Quando eu era mais jovem, queridos irmãos, eu gostava muito do campeonato italiano e eu torcia para o Napoli, né? Que tinha o atacante brasileiro Careca, o meio-campista alemão e o grande Maradona da Copa de 86, que faleceu recentemente, né? Então, todo domingo de manhã eu assistia o campeonato italiano, isso na início da década de 90, né? Final da década de 80, início da década de 90, eu assisti o campeonato italiano e gostava muito de ver o Napoli jogar por causa do Maradona, principalmente, e do Careca, o atacante brasileiro, que jogou no Guarani, que jogou no São Paulo, né? Que, para mim, é o maior centroavante que o Brasil já teve, né? O centroavante Careca. Mas nós não estamos aqui para falar de futebol, nós estamos aqui para falar do livro de Atos dos Apóstolos. Quis apenas agregar aí esse comentário, né? Porque eu gosto de lembrar da minha infância. Queridos irmãos, então vamos lá. Paulo enviado a Roma, e nós pontuamos aqui os acontecimentos. Então nós vamos ler. Os acontecimentos. Então vamos lá. Deixa eu ajustar aqui, 270. Isso. Então vamos lá. Paulo começa a sua viagem em Roma, capítulo 27, de 1 a 26. Paulo foi entregue a Júlio, um centurião, que ele era simpático a Paulo, né? E foi acompanhado por Aristarco de Tessalônica e Lucas. Que Lucas? Quem é Lucas? O autor do livro de Atos dos Apóstolos e também do Evangelho de Lucas. Nós já falamos bastante sobre isso, né? No primeiro dia da viagem, eles foram para o norte, perto da costa, e chegaram a Sidom, onde Paulo foi atendido pelos irmãos. O navio passou entre a ilha de Chipre e a terra de Cilícia, e eles desembarcaram em Mirra, a ilha de Chipre, que eu mostrei para vocês nos mapas, que ainda tem esse nome até hoje, e a Cilícia é a região ali da Turquia, que eu mostrei para vocês. Aí eles embarcam em outro navio, este com destino à Itália, que conseguiu chegar com muita dificuldade em bons portos,
na ilha de Creta. Ali eu mostrei onde Paulo desceu ali na ilha de Creta, porque, como eu disse a vocês, queridos irmãos, não era uma época do ano propícia à navegação. A navegação se tornou difícil e perigosa, porque o inverno, com seus ventos fortes, já estava chegando. O tempo do dia do jejum, dia da expiação, que era uma tradição judaica, né, já tinha passado. Este dia especial foi observado no mês de outubro. Então, lembra que eu falei sobre inverno e verão, primavera e outono, que é invertido em relação ao Brasil? Lá, quando é verão aqui, é inverno lá. Quando é outono aqui, é primavera lá. Então, veja bem, o dia da expiação havia passado em outubro. Eles deviam estar já em novembro para dezembro. Aqui é verão, mas lá era inverno, né? O centurião tinha que escolher entre o conselho de Paulo, um prisioneiro, e os marinheiros. Ele rejeitou o aviso de Paulo e decidiu continuar a viagem um pouco mais, né? Olha aqui, de novembro a março foi considerado impossível a navegação no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. Mostrei a vocês no mapa. Então, eles decidiram continuar por mais um pouco para achar um lugar melhor onde passar o inverno. Escolheram Fenícia, na mesma ilha de Creta, como destino. Eles continuaram perto da costa de Creta, até que um vento forte levou o navio para o sul, na direção da África. Lembra que eu mostrei para vocês no mapa? Então, a África estava ao sul de Creta e Itália estava ao norte. Enquanto o navio foi levado pelo vento, eles jogaram fora muitas coisas, temendo a possibilidade de naufrágio nas areias movediças de Sirte, a costa africana entre Cartago e Cirene. Tá? Como eles estavam indo para o sul, desgovernados, né? Eles estavam com medo de cair ali na África, na costa africana, né? Depois de alguns dias sem ver o sol nem estrela, eles ficaram desesperados. Paulo falou com as pessoas no navio, dizendo que um anjo tinha revelado para ele que o navio seria destruído, mas que todas as pessoas sobreviveriam. 27, 21, 26. Paulo e seus companheiros sofrem naufrágio no Mediterrâneo. Depois de 2 semanas, os marinheiros perceberam que estavam chegando perto da terra e começaram a medir a profundidade do mar. Diminuiu de 20 a 15 braças. Uma braça é aproximadamente 2 metros. E eles lançaram âncoras para esperar o dia amanhecer. Os marinheiros se prepararam para fugir do navio, mas quando Paulo falou com o centurião, dizendo que todos teriam que ficar a bordo, ele não permitiu a fuga. Então, veja bem, Paulo falou ao centurião, mantenham todos a bordo, né? Paulo falou com todas as pessoas no navio, 276 ao todo, para animá-las, e todas comeram pela primeira vez em 2 semanas. Eles lançaram a carga de trigo no mar. Os marinheiros tentaram guiar o navio até a praia, mas encalharam nas águas rasas do mar. 27, 39 a 41. E Paulo havia avisado o centurião que era melhor ter ficado lá na ilha de Creta. Quando o navio começou a quebrar no mar, os soldados quiseram matar os prisioneiros. O centurião, querendo salvar a vida de Paulo, não os deixou. Vejam bem, o centurião percebeu que Paulo era um homem diferente ali deles, né? Que Paulo realmente era um homem de Deus. Todos chegaram vivos à terra, exatamente como Paulo tinha dito, né? O anjo havia revelado isso a Paulo, que o navio seria destruído, mas que ninguém morreria. E isso aconteceu mesmo, né? Só que o que aconteceu? Como eles estavam indo para a Itália e o navio acabou perdendo totalmente a direção, eles ficaram sem condições de observar as estrelas, e em vez de irem para o norte, foram para o sul,
eles acabaram na pequena ilha de Malta e ficaram até a primavera. O povo da ilha de Malta recebeu as vítimas dos desastres e os tratou bem. Quando Paulo foi mordido por uma cobra, os habitantes da ilha concluíram que ele era um assassino sendo castigado pelos crimes. Olha que interessante, né? Paulo era um prisioneiro. E quando eles viram, né, Paulo mexeu ali na fogueira, tal, nas madeiras, uma cobra o picou. Quando eles viram a víbora picar a mão de Paulo, eles falaram: olha, os deuses realmente estão castigando este criminoso, não é para ele sobreviver. Só que Paulo não morreu e não sofreu nenhum mal pela picada. Quando eles viram que ele não sofreu nada, chegaram à conclusão de que ele era um deus. Esta passagem ilustra a promessa feita por Jesus aos apóstolos em Marcos 16, 17 e 20. Qual foi? Que se um bicho venenoso os picasse, nenhum mal aconteceria com eles. Isso não quer dizer que devemos sair por aí mexendo com cobras, escorpiões, porque eu creio em Jesus, então se me picarem nenhum mal vai acontecer, ou eu ficar por aí me expondo nessa época de pandemia, de coronavírus, querer andar sem máscara, querer ficar em aglomeração, porque Deus vai me guardar. Não, não é isso, queridos irmãos, não é isso, porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, veja bem, Paulo é uma situação muito diferente. Paulo não procurou ser picado pela víbora. Paulo não desafiou a Deus se expondo aos perigos, mas foi uma situação onde Paulo estava ali, tinha um propósito de Deus, era vontade de Deus que ele fosse para Roma. Ele estava ali firme nesse propósito, mesmo como um prisioneiro. E ao ser picado, Deus não permitiu que aquela víbora levasse mal a Paulo, tá? Então, cuidado com o coronavírus. Não vai achando que você pode se expor e não se cuidar, achando que Deus vai te guardar. Deus vai te guardar, sim, sempre, desde que você seja responsável, prudente, tá bom? Paulo não procurou ser picado pela víbora, mas a víbora o picou acidentalmente. Seguindo aqui, queridos irmãos, voltei aqui sem querer. Vamos lá. Isso, né? Tá. Essa passagem, então. Públio, o homem principal da ilha, né? Era sei lá, a ilha de Malta, queridos irmãos, era uma ilha muito pequenininha. Vocês viram lá no mapa, né? Eu acho que é menor que Ilhabela, aqui do litoral norte nosso. Certamente, deve ser menor que Ilhabela, né? Pela proporção ali no mapa, né? Depois, de curiosidade, eu vou fazer essa comparação, né? Eu gosto muito de olhar o Google Earth, né? Mas, enfim, esse homem, que devia ser uma espécie de um prefeito, uma autoridade ali, hospedou Paulo e seus companheiros por 3 dias. Paulo curou o pai dele e muitos outros habitantes de Malta. Paulo era um prisioneiro, estava sendo levado para ser julgado, mas não deixou de fazer a vontade de Deus. Tá? Não deixou de fazer a vontade de Deus. Paulo, então, capítulo 28, ele chega a Roma. Depois de invernar em Malta, eles embarcaram no outro navio para Roma. Pararam por 3 dias em Siracusa, Sicília, e depois foram para Régio, no sul da Itália. E então chegaram em Puteoli, onde desembarcaram e ficaram 1 semana com os irmãos. 28 de 12 a 14. Alguns cristãos de Roma foram até a praça de Ápio
e às 3 vendas para encontrarem Paulo. Eles o acompanharam até Roma. Foi permitido a Paulo morar numa casa alugada com um soldado o guardando. Ele foi, né? Ele foi julgado ali em Roma e concederam essa permissão a Paulo como um cidadão romano, que é o que nós chamamos da prisão domiciliar. Né? Então, Paulo ficou numa casa alugada, ficou preso ali e um soldado o acompanhava. Paulo prega em Roma como prisioneiro, né? Paulo acaba fazendo, queridos irmãos, da sua prisão alusão à sua prisão ao evangelho, né? No sentido de que ele era escravo, prisioneiro do evangelho de Cristo, e que aquelas cadeias significavam, né, o poder do evangelho sobre ele. Paulo convocou os líderes judeus em Roma e explicou que ele foi preso por causa de sua fé na esperança de Israel. Eles decidiram ouvir mais. Um grande número de judeus se reuniu na casa de Paulo e ele tentou convencê-los a respeito de Jesus. Houve uma divisão entre os judeus, alguns acreditando e outros rejeitando a palavra. Quando você prega a palavra ou quando as pessoas não dão ouvidos ao evangelho, você pensa em desistir? Preste atenção. O apóstolo Paulo pregou o evangelho e por várias circunstâncias, várias vezes, conforme vimos nessa nossa caminhada em Atos dos Apóstolos, alguns creram e outros desprezaram. Porque isso tem a ver com o agir do Espírito Santo, a vontade de Deus, a escolha de Deus. Mas eu devo pregar. Paulo aplicou a eles as palavras de Isaías 6, de 9 a 10, mostrando que nem Deus, nem Paulo eram culpados, porque eles mesmos rejeitaram a verdade. Paulo disse que os gentios ouviriam a mensagem da salvação que os judeus tinham rejeitado. Quando ele diz isso, grande parte dos judeus outra parte dos judeus acabam deixando Paulo, porque os judeus ainda resistiam à ideia de que o Deus deles do Antigo Testamento, Pai de Jesus Cristo, pregado por Paulo, haveria de convocar os gentios para a salvação. Os judeus insistiam na exclusividade. Exclusividade. Paulo continuou por 2 anos como prisioneiro em Roma, mas com liberdade para pregar e ensinar sobre Jesus Cristo em sua casa. Tá? E assim termina o livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler o finalzinho aqui, né? Durante verso 30 do capítulo 28. Durante 2 anos, Paulo permaneceu em sua própria casa, que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e com toda a ousadia ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Esses últimos acontecimentos que foram narrados agora, queridos irmãos, são citados por Paulo em suas cartas, né, quando ele fala sobre os sofrimentos que padeceu por conta do evangelho. Tá? Então, o livro de Atos dos Apóstolos acaba terminando falando sobre a vida de Paulo e a contribuição de Paulo em sua prisão domiciliar. Então, quando ficou em Roma, preso em casa, com um guarda do lado de fora, o vigiando,
Paulo recebeu muita gente, Paulo pregou para muita gente, Paulo falou para muita gente do amor de Cristo. Nós somos, queridos irmãos, nós somos protestantes, presbiterianos, né? Protestantes. Então veja o raciocínio comigo. O nosso protestantismo vem da reforma, certo? Concordam comigo? O nosso protestantismo vem da reforma de Lutero. Lutero, ele era católico. Católico, né? Alemão, mas ele era da Igreja Católica o quê? Romana. A igreja que nasce em Roma. E onde Paulo ficou pregando e recebendo muita gente na sua prisão domiciliar? Em Roma. Tá? Em Roma. Por isso que Jesus disse, quando ele estava preso lá em Jerusalém, que nós tratamos disso na aula passada, o que Jesus disse? Diz, coragem, você testemunhou o meu nome em Jerusalém e há de testemunhar em Roma, porque Deus assim queria que de Roma nascesse a grande igreja e a grande igreja desse origem à reforma e a reforma desse origem às igrejas protestantes e nós estivéssemos aqui hoje falando do amor de Cristo. Tá? Olha como Deus não dá ponto sem nó, vamos assim dizer. E aí, queridos irmãos, além do atendimento em sua residência, Paulo presta um grande serviço à cristandade. Por quê? O que acontece? Em 62, tá? Em Roma, Paulo escreve a carta aos Filipenses, escreve a carta aos Colossenses, escreve a carta a Filemon, escreve a carta aos Efésios. Vocês se lembram da despedida de Paulo lá dos irmãos em Éfeso? Então, ele se despede, vem embora, passa por tudo que passou em Jerusalém, fica preso lá em Jerusalém, depois vem para Roma. Na viagem a Roma, ele passa todos os apuros que ele passou, enfrentou o inverno no mar Mediterrâneo, sofreu um naufrágio, foi picado por uma víbora, né? Quando sofreu o naufrágio, os tripulantes queriam matar os prisioneiros, o centurião não deixou, enfim, tudo que Paulo passou. Aí ele vai escrever aos Éfesos, né? Então, olha só a contribuição de Paulo ao cristianismo. Ele já tinha escrito outras cartas que nós vimos. E aí ele vai escrever Filipenses, Colossenses, Filemon e Efésios, 62. Depois, queridos irmãos, ele vai escrever 1 Timóteo e Tito. E a carta que ele escreve quando ele já está perto da sua morte, provavelmente ele está preso aqui para ser morto, né? Ele escreve a segunda carta a Timóteo, que tudo indica foi a última carta que Paulo escreveu. E tudo indica, né, eles datam de 64 a 67, mas eu acho que essa carta já foi escrita aqui em 67. Então, olha a contribuição do apóstolo Paulo para a cristandade. Agora, nós vamos para além de Atos, né? Além de Atos.
Por que além de Atos? Que eu acho que é para a gente fechar esse ciclo, porque Atos dos Apóstolos vai até o momento em que Paulo está preso em sua casa, casa alugada, e ali fala o quê? Que ele está atendendo muita gente. Só que não fala das cartas que ele escreveu e do que aconteceu pouco tempo depois. E o que aconteceu pouco tempo depois? O ano 64. Nero é o imperador romano. Roma foi incendiada, tendo grande parte da cidade sido destruída. Então, o imperador Nero acusa os cristãos e inicia um processo de dura perseguição à igreja em Roma. Nero, ele já tinha um grande problema com os cristãos, porque os cristãos se recusavam a reconhecer na figura do imperador uma divindade. Então, os cristãos não prestavam culto a César. César é a figura divinizada do imperador. Então, quando o imperador chegava ao poder, ele tinha a imagem, a figura de César. Então, Nero era chamado de o grande César. Nero era o imperador e os cristãos se recusavam a prestar culto a Nero. Então, Nero queria arrumar um jeito de perseguir os cristãos. Então, Roma sofre um incêndio e esse incêndio Nero acusa os cristãos. Então, os cristãos começam a ser perseguidos. Tem um livro, queridos irmãos, para a gente finalizar, né, que isso complementa a história da igreja e Atos dos Apóstolos, que fala dos últimos dias de Paulo. Tem um livro, esse livro aqui, ó, eu tenho aqui ele na minha biblioteca, Documentos da Igreja Cristã, de H. Bettenson. Esse documento, ele é maravilhoso, esse livro, porque ele foi compilando vários documentos, né, da igreja cristã, documentos que não estão mais na Bíblia, fatos que foram contados e que não estão mais na Bíblia, porque a Bíblia foi até um certo momento. Não são documentos sagrados, não deveriam estar na Bíblia. O que deveria estar na Bíblia está na Bíblia, mas são documentos importantes que nos ajuda a entender o que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Pedro, o que aconteceu com João, o que aconteceu com Tiago e tantos outros nomes importantes do cristianismo. Então, esse livro eu tirei aqui algumas páginas. A primeira é esse texto que fala da perseguição de Nero aos cristãos. E eu gostaria de ler para vocês aqui, né? Deixa eu diminuir, eu vou ter que diminuir aqui. Ó. A perseguição de Nero, ano 64. Veja bem, Paulo viveu bem de 62 a 64 na sua prisão domiciliar. Mas em 64, as coisas começam a mudar. Olha só o que escreve Tácito. Mas os empenhos humanos, as liberalidades do imperador e os sacrifícios aos deuses não conseguiram apagar o escândalo e silenciar os rumores de ter sido ordenado o incêndio de Roma. Quer dizer, havia rumores de que Nero estava por trás do incêndio de Roma para encobrir a sua corrupção. Aí olha o que Nero faz. Para livrar-se de suspeitas, esse documento, irmãos, ele foi escrito no primeiro século. Nero, para livrar-se de suspeitas, Nero culpou e castigou com supremos refinamentos
de crueldade, uma casta de homens detestados por suas abominações. Olha como eram os cristãos, como eram tratados, passaram a ser tratados os cristãos depois da perseguição de Nero, né? Depois da perseguição de Nero. Eles eram tratados, essas abominações, olha do que eles eram acusados. Eles eram infanticídio, canibalismo, incesto. Foram acusações levantadas contra os cristãos. Até de canibalismo. Então, e vulgarmente chamados de cristãos. Então, eles eram chamados de forma vulgar de cristãos. Cristo, do qual seu nome deriva, foi executado por disposição de Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Tibério, queridos irmãos, era o imperador que reinava sobre todo o Império Romano na época em que Cristo foi morto. Reprimida durante algum tempo, essa superstição perniciosa, olha só, superstição perniciosa, voltou a brotar, já não apenas na Judéia, seu berço, mas na própria Roma, receptáculo de quanto sórdido e degradante produz qualquer recanto da terra. Tudo em Roma encontra seguidores. De início, pois, foram presos todos os que se confessavam cristãos. Depois, uma multidão enorme foi condenada não por causa do incêndio, mas acusada de ser o opróbrio do gênero humano. Olha, irmãos, opróbrio do gênero humano. Acrescenta-se que, uma vez condenados à morte, eles se tornavam objetos de diversão. Alguns, costurados em peles de animais, expiravam despedaçados por cachorros. Veja bem, eles despedaçavam carnes, eles costuravam carnes nas peles dos cristãos e jogavam esses cristãos aos cachorros famintos. Outros morriam crucificados. Outros ainda eram transformados em tochas vivas para iluminar a noite. Para esses festejos, Nero abriu de par em par seus jardins, organizando espetáculos circenses em que ele mesmo aparecia misturado com o populacho ou vestido de cocheiro, conduzia sua carruagem. Suscitou-se assim um sentimento de comiseração até para com homens cujos delitos mereciam castigos exemplares, pois se pressentia que eram sacrificados não para o bem público, mas para a satisfação da crueldade de um indivíduo. Então, esse é um dos relatos sobre o que começou a acontecer com os cristãos após Nero decretar dura perseguição e acusá-los do incêndio em Roma. Aqui eu ressaltei aqui, ó, recebi uma lista anônima com muitos nomes. Os que negaram ser cristãos, considerei-os merecedores de absolvição. De fato, sob minha pressão, devotaram-se aos deuses e reverenciaram com incesto e libação vossa imagem, colocada para este propósito, ao lado das estátuas dos deuses, e, por menor particular, amaldiçoaram a Cristo, coisa que um genuíno cristão jamais aceita fazer. Tá? Isso aí foi dito, irmãos, por autoridades que não eram cristãs. Então, veja bem, nós temos relatos de cristãos que não aceitaram negar o nome de Cristo, mas outros negaram. Roma, 67 depois de Cristo.
Paulo de Tarso vive seus últimos dias na prisão. O convertido de Damasco conta com Lucas, seu fiel amigo de peregrinação, que lhe visita todas as noites em sua cela até sua morte e decapitação. Então, Paulo foi morto no ano 67 e ele estava sozinho. E aí, em 67, ele escreve a segunda carta de Paulo, ele escreve a segunda carta a Timóteo, quando ele diz a Timóteo: venha logo me visitar, porque os meus dias estão findando, e só Lucas está comigo. Tá? Em 67. E aqui em 67, veja, de 62 a 64, Paulo ficou bem em sua casa, escreveu as cartas, atendia as pessoas. E aí, a partir de 64, Nero inicia uma dura perseguição contra os cristãos, e Paulo, considerado um importante líder dos cristãos, passa a ser o grande alvo do imperador. Em 67, Paulo é preso e condenado à morte, né? Então, aquela vida tranquila que ele tinha, a partir de 64, ele já não tem mais. Então, ele passa os seus últimos dias preso, não mais em sua casa, né? Mas preso numa cadeia romana, esperando a sua decapitação, juntamente com tantos outros cristãos que a gente viu que foram mortos ali no documento de Paulo. Queridos, nós temos 2 vídeos que eu gostaria de passar a vocês sobre o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, que vai nos ajudar a compreender um pouquinho. Esse filme, ele vai retratar os últimos dias de Paulo. Então, vejam esse vídeo. Você entendeu? Então escreva. Esse trecho, essa passagem do filme, Paulo, Apóstolo de Cristo, mostra o diálogo entre Paulo, né, mais idoso, e Lucas, mais jovem, que era o companheiro de Paulo nos últimos dias de sua vida. E havia uma grande revolta pela perseguição dura de Nero contra os cristãos, por toda a maldade, toda Nero, sadismo de Nero, né? A forma como crianças, adultos, velhos estavam padecendo, e havia uma revolta, né, entre alguns cristãos, e a gente vê nas cartas paulinas, né, mesmo as mais tardias, que foram escritas durante a perseguição romana, Paulo defende o amor, Paulo defende a fé, Paulo defende a confiança em Deus acima de tudo, né? E aí ele diz a Paulo, ele diz a Lucas, não pagar o mal com o mal, né? Então, queridos irmãos, o testemunho cristão é esse, né? Olha o que Clemente de Roma diz no ano 90, um bispo de Roma chamado Clemente. Por causa da inveja e brigas, Paulo, pelo exemplo, mostrou a recompensa da resistência paciente. Após ele ter sido preso por 7 vezes, ter sido exilado, apedrejado e ter pregado no Ocidente e no Oriente, ele recebeu o reconhecimento que era o prêmio da sua fé,
tendo ensinado a retidão para o mundo inteiro e tendo chegado aos confins do Ocidente. E quando ele já tinha dado o seu testemunho perante os governantes, partiu deste mundo e foi para um lugar sagrado, tendo encontrado um notável padrão de resistência paciente. Resistência paciente. Esse é Clemente de Roma, no ano 90, escrevendo sobre o que havia acontecido a Paulo. Queridos irmãos, assim termina a vida de Paulo, assim termina Atos dos Apóstolos, assim termina o nosso curso, né? Trilhamos e agora nós vamos ver um último vídeo para encerrar esse momento. Bom, queridos irmãos, eu estou até emocionado, né? Terminando essa caminhada nossa em Atos dos Apóstolos, né? E concluindo a vida de Paulo, né? É claro que esse último vídeo, né, é uma representação, né? Esse último trecho da nossa aula, do nosso curso agora, ele não está em Atos dos Apóstolos, como eu disse, Atos dos Apóstolos, Lucas termina o seu relato, enquanto Paulo está tranquilo, né, depois de tanto sofrimento, na sua casa. Mas depois ele volta a sofrer, a ser perseguido juntamente com todos os cristãos, né? Agora a perseguição não é mais somente dos judeus, mas também por parte dos romanos, né? E esse último vídeo é uma representação com base na carta dele a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a última carta que ele escreveu, quando ele já estava preso e já com a condenação decretada pelo imperador, né? Quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, ele já está com a sua morte decretada. E ali relata, né, irmãos, a gente imaginando, né, a gente se aproximou de Paulo, né, de uma certa forma, através desse curso, né, principalmente de Paulo, né, que tem toda a sua vida retratada ali em Atos dos Apóstolos. A gente se aproximou muito de Paulo, né? Estudar Atos com vocês me aproximou ainda mais do apóstolo Paulo, eu pude conhecê-lo ainda mais, né? E não tem como não se emocionar a ver aí esse último vídeo, ele sendo decapitado, né? E no momento em que a sua cabeça é cortada, né? No momento em que a sentença é cumprida, com muita felicidade, né? Do diretor do filme, né? A gente vê Paulo olhando e vindo ao encontro dele todos os cristãos que haviam morrido. E depois ele olha, encontrando os irmãos da fé, ele olha e ele vê a sua esperança, a esperança que o sustentou e o fez suportar tudo pelo que passou. Ele olha e vê Jesus Cristo vindo ao seu encontro. Queridos irmãos, essa é a nossa fé. Um dia nós partiremos dessa vida, não sabemos quando, nem como, nem em que situação, né? Mas a fé de Paulo é também a nossa fé, de que um dia nos encontraremos com o Senhor Jesus, né? Nos encontraremos com o Senhor Jesus. E essa esperança é que deve nos dar forças, irmãos, e coragem para que, se possível for, para que, se preciso for, enfrentemos o que Paulo enfrentou ou coisas até piores. Mas o que vai nos sustentar e o que vai nos dar forças é a nossa esperança de que um dia estaremos com o Senhor Jesus. Deus abençoe
Espero que você tenha aproveitado ao máximo o livro de Atos dos Apóstolos e aprendido muito, principalmente com a vida do apóstolo Paulo. Deus te abençoe. Até o próximo curso.